Seja bem-vindo a Carlos Diva, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para trazer uma aula de história. Hoje vamos falar da Revolução dos Escravos. A revolução que acontece no dia 25 de abril de 1974 em Portugal. Bem, eu sou Carlos Diva, sou de Moçambique e o que mais me interessa falar deste tema é o fato justamente de o meu país ser uma ex-colônia portuguesa. E em parte esta revolução que vai acontecer em Portugal ter sido resultante de algumas dinâmicas que vão acontecer aqui em Moçambique, mas que vão acontecer também em Angola, em Guiné-Bissau, não é? No contexto das lutas mesmo de libertação desses países. Bem, disse agora que esta revolução acontece na década de 70, 74, mas para melhor percebermos sobre esta revolução, nós precisamos recuar um pouco antes, não é? Precisamos voltar até entre as grandes guerras, a primeira e a segunda guerra. Estou a falar justamente até em 1926. Portanto, em 1926, em Portugal, há um golpe de Estado. Portanto, a Primeira República, que foi instituída em 1910, é destituída, não é? Em 1926, e em 1926 vai ascender, não é? Um certo indivíduo, não é? Que é o próprio António de Oliveira Salazar, o indivíduo que vai instituir o Estado Novo em Portugal, que vai instituir o fascismo, que era o estilo político daquela altura em quase toda a Europa. Nós vimos, não é, a exceção do fascismo na Itália pelo Benito Mussolini, na Espanha pelo Franco, na Alemanha com Adolf Hitler, e agora em Portugal já com o António Oliveira Salazar. E portanto, é preciso que a gente perceba também como é que funcionava o próprio regime fascista, para que a gente possa conseguir perceber, não é, a própria gênese da própria revolução. Quando olhamos para o regime fascista, não é, nós estamos a ver para um regime ditatorial, totalitarista, militarista e, para o caso até de Portugal, corporativista, e portanto é um regime que não dá espaço para a liberdade de expressão, para a democracia, para a discussão de ideias. O que vai significar que a partir de 1926 Salazar vai arrastar Portugal para este tipo, não é, de política, em que esta política é caracterizada não só pelo investimento na guerra, nas colônias, como também vai ser caracterizada pela censura. Quer dizer, os indivíduos são proibidos de censurar ou de criticar o processo colonial, o processo de luta nas colônias, não é? E portanto há neste momento vários livros, várias obras literárias, músicas que serão censuradas, homens que serão perseguidos e serão mortos, não é? Quando se revissem de forma contrária às políticas, não é, de Salazar. E nós precisamos perceber que nesta altura, no decurso do próprio processo de governação do Estado Novo de Salazar, na década de 60, a eclosão das guerras de libertação em África, e neste contexto de década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguimos perceber que ao nível internacional há uma pressão que acontece para que haja descolonizações dos territórios africanos. Estamos depois da Segunda Guerra Mundial, já no período até de Guerra Fria, e portanto as duas bipolaridades, os Estados Unidos em parte, a URSS do outro lado, vão neste caso pressionar para que haja
as descolonizações, e Portugal é pressionado nisto, não só é pressionado nisto, como também internamente nos Estados africanos existem lá movimentos que vão surgir e que vão desencadear as lutas de libertação de seus estados. Conseguimos também perceber que existe uma descolonização que vai acontecer na Ásia. Alguns estados asiáticos são independentes, vão organizando conferências, não é? Vão se disponibilizar a apoiar os africanos nas suas lutas de libertação contra, principalmente para este caso, contra Portugal, em Moçambique, em Angola, não é? Em Guiné-Bissau. Portanto, a situação de Portugal não há de ser boa, não é? Não há de ser, o clima não há de ser bom. Naturalmente que António Oliveira Salazar tem alguns problemas de saúde. Em 1968 tem um derrame cerebral e, portanto, é substituído, não é, pelo Marcelo Caetano, mas as coisas não vão mudar. Marcelo Caetano continua com as políticas de António Salazar e não só vai precipitar Portugal para uma crise muito forte, tanto de forma econômica como também social. O que vai acontecer é que quando ele ascende, entra no cenário político, ainda na década de 70, ele traz uma política, neste caso, não é, que segundo ele terminaria com as forças contrárias nas colônias, iria acabar com a própria guerrilha, seja Moçambique e outras colônias, com aquela tática no-gord. E, portanto, o no-gord, na verdade, era uma esperança para o Caetano, e ele assumia que seria efetivo e, portanto, vai investir muito dinheiro nisto. Não só vai investir quase uma média de 30 mil soldados nesta guerra, e, no entanto, naturalmente que consegue destruir algumas bases da Frelimo aqui em Moçambique, mas não consegue destruir a própria Frelimo, a própria guerrilha. Encontra bases vazias, despeja balas, despeja bombas, tantos homens serão levados para lá, e, no entanto, esta tática será frustrada e, portanto, tantos homens serão mortos. Retornam a Portugal, não é, com um espírito de derrotados. A sociedade espera que esta tática fosse resultar em positivo, e, pelo contrário, resultar, não é, é uma total vergonha. Portanto, o que é que acontece nesse período? O que vai acontecer é que a sociedade portuguesa começa a trazer imagens contrárias, não é, à continuidade na guerra. Alguns soldados também vão se mostrar contrários à guerra, e, portanto, dentro do grupo de soldados haverá ali uma certa fragmentação. Alguns soldados mais para o Caetano e os outros não. E é neste sentido que alguns soldados vão formar um movimento, não é, de Força Armada, MFA, e, portanto, é este movimento que mais tarde iria desencadear este golpe de Estado. E, portanto, vão convidar neste momento o António Spínola, não é, que era um indivíduo que anteriormente foi demitido e expulso por Caetano, agora é convidado para fazer parte disto, e há de ser ele neste mês que vai encabeçar a própria revolução dos escravos. Não só, mais tarde vai se tornar em presidente português. Bem, as pessoas, os soldados vão mobilizar as pessoas, as comunidades, e essa mobilização será feita através até da própria rádio. E, portanto, toca-se lá uma música subjetiva, uma música que dava a entender que era preciso que se fizesse, não é, o golpe de Estado. Portanto, toca-se ali uma música que se chamava Grandola Vila Morena, portanto, uma música de Zeca Afonso, não é? Que era uma música que dava a entender ao povo que já era hora de se entrar, não é, numa revolução. E, portanto, no dia 25 de abril, a população
saem às ruas, os militares saem às ruas, vão cercar, não é, o escritório onde se encontrava o Caetano e os outros homens, e portanto o Caetano e os outros homens, principalmente o Caetano, foge para o Brasil, e portanto os outros homens decidem se render, e a revolução dos escravos era dada por certa, e portanto neste momento começa-se a empreender processos que dariam fim ao governo de transição, seja em Portugal como também em Moçambique, que Spínola era a cabeça, não é, que vai orientar esses processos, e portanto isso vai acontecendo. Cria-se uma junta de salvação nacional que vai empreender esses processos de transição de poderes, e portanto isto vai perdurar, não é, até dia 1 de maio, coincidindo até com o Dia dos Trabalhadores. Os portugueses vão se fazer à rua como forma de comemorar a Revolução, e ficando, não é, este dia como marcado também como dia de comemoração disto. Agora, a questão que fica aqui é: por que chamar esta revolução de revolução de cravos? Na verdade, o que vai acontecer é que no processo da própria revolução, quando os soldados faziam as ruas, havia lá uma rosa que se colocava no armamento dos soldados, não é? E esta mesma rosa foi distribuída mesmo no próprio dia 1 de maio, dia de comemoração, e essa rosa chama-se cravo. Tanto é que esta revolução ficou na história como o Dia do Escravo. Agora, o que é interessante é que a gente perceber que esta revolução em parte acontece por conta da pressão que acontece nas colônias. As guerrilhas pressionam Portugal, não é? Pressionam o exército português a empreender uma revolução interna em Portugal, e não só forçam a Portugal a terminar, não é, esta guerra colonial. Não só a comunidade internacional pressionava Portugal para que descolonizasse, e a própria ONU pressionava Portugal. Neste momento Portugal está isolado no cenário político. Portanto, meu caro, era isto que eu me propunha a trazer. Espero que tenha gostado, e peço, meu caro, não saia daqui sem deixar aí a sua subscrição neste canal. Deixa aí o seu like e deixe seu comentário, e muito obrigado.